Olá pessoal, vamos começar agora uma aula sobre Teorema de Tales. A gente vai mostrar aqui, eu já construí as retas aqui para funcionar o Teorema de Tales, a gente tem que ter paralelas, então A, B e C são paralelas entre si e elas têm que ser cortadas por um feixe. Então eu coloquei duas retas aqui, a R e a S, elas cortam essas três retas paralelas. Notem que eu estou trabalhando agora com distância. Aquele teorema que a gente mostrou dos ângulos alternos e internos, a gente trabalhava com ângulos. Aqui é distância. Então eu estou medindo a distância da reta AB cortada por R e da reta B até a C cortada por R. E deste lado aqui, do lado de S, eu estou medindo a distância de A até B cortada por S e de B até C cortada por S. Tá. O que o Teorema de Tales fala? O Teorema fala que se as retas forem paralelas, essas distâncias elas são proporcionais. Então, se elas são proporcionais, a gente pode colocar elas em forma de razão, em forma de igualdade. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar algumas formas. Tem várias formas. Não existe uma fórmula correta, assim, ó, essa é a suprassumo. Não. Tem várias maneiras de montar. A questão toda não é só a maneira de montar, mas sim seguir o padrão de proporcionalidade. Vamos tentar entender isso. Eu vou pegar aqui a calculadora e vou mostrar para você. Eu vou pegar a distância de A para B e dividir a distância pela distância de B para C, cortado pela reta R. Então aqui, ó, a distância de A para B dividido pela distância de B para C, cortado pela reta R. Coloquei aqui, ó. Essa é a minha proporção, o resultado dessa divisão, a razão entre elas. Agora eu vou pegar a razão da distância de A para B dividido da distância pela B para C. Foi exatamente o que eu fiz do outro lado. Só que cortado pela reta S. Então eu dividi aqui A para B e aqui eu estou dividindo A para B. Só que desse lado eu dividi por R e desse lado eu dividi por S. E chegamos ao mesmo resultado, porque elas são proporcionais. E se eu alterar aqui, ó, mantém a igualdade, mantém a proporcionalidade. Vou alterar aqui a distância, ó. Altera o valor, porém a igualdade se mantém a proporcionalidade. Boa. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou dividir a distância de A para B pela reta R. Estou pegando aqui a distância de A para B, cortado por R. E vou dividir pela distância de A para B, só que por S. E vou colocar esse resultado aqui. Então, dividi A para B, dividido por A para B. Só que de R para S. E agora eu vou dividir de B para C, dividido de B para C. Só que de R para S. Notem que o resultado é diferente. Porém, a igualdade se mantém. E se eu altero os valores, altero o resultado, mas a igualdade se mantém. Boa. Agora eu vou fazer mais uma divisão. Essa é uma divisão também bem interessante. Eu vou pegar aqui a distância de A, vou pegar a calculadora aqui, ó, da reta R. Eu vou pegar a distância de A para B e vou dividir pela distância de A até C. Então, eu vou pegar a distância de A mais AB. Então, qual é essa divisão? A parte dividido pelo todo. Eu estou dividindo por todo esse segmento aqui. Estou dividindo essa primeira parte aqui, de A para B, dividido até pelo segmento A para C. E vou colocar o resultado aqui. Subir um pouquinho aqui o resultado. Subir um pouquinho o resultado. Subir aqui um pouquinho. Tá. E agora eu vou fazer o seguinte. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que do lado de S. Eu vou dividir de A para B, dividido pelo todo.
de A, a soma de A para B e a soma de B para C. Então é a soma de tudo, de A até C. Então é essa parte de A para B dividido até aqui, de A para C. E de novo encontramos uma igualdade. Essa divisão se chama parte pelo todo. E olha, a gente altera aqui, ó, altera os resultados, altera os valores, mas a igualdade se mantém. A igualdade se mantém. Isso é muito importante, porque a gente vê, tem outras divisões, a gente poderia fazer também inverso, o todo pela parte, também funciona do mesmo jeito, dividir de B para C, dividido por A, de B para C, dividido por A em RS, também funciona. Então tem várias composições que nós podemos fazer. O que você precisa ter em mente? O que você faz de um lado de R, você tem que replicar em S, na montagem da equação. E isso você vai conseguir chegar às respostas, porque elas são proporcionais. Então, os teoremas de Tales, a gente vai fazer os exercícios e às vezes a gente vai montar as equações usando diferentes estratégias. A parte pelo todo, lado proporcional pelo lado proporcional, a altura pela altura, a base pela base. Então você fala assim, mas por que naquele você fez desse jeito? Porque eu posso montar, compor as equações, desde que elas sejam proporcionais, de várias maneiras diferentes. Por quê? Porque eu estou vendo que os resultados se mantêm. E isso vai muito do desenho como ele se apresenta. Não tem só uma forma de resolver isso. Então vamos para as aplicações, que talvez isso aí fique um pouco mais claro da maneira como a gente pode resolver usando o teorema de Tales.